Aleluia. Vamos lá então, na página 79 ainda. Glória a Deus. Página 79, experiência da conversão, onde nós paramos. Vamos lá aqui. Para desespero de alguns, nós temos ainda 36 minutos. Não, 26 minutos. 26 minutos para desespero de alguns, né? A gente ainda tem esse período aqui para a gente passar um conteúdo, tá? Experiência de conversão. A gente está falando das qualificações do evangelizador. Nos primeiros... Não é sono não, é porque ele dormiu demais. Ainda não estou com sono, só semana que vem. Segunda-feira eu quero ver. Segunda-feira aí sim. Vamos lá, meus amados. Nos primeiros capítulos deste livro, mencionamos que os anjos bem que quiseram fazer a obra de anunciar as boas novas, né, de salvação. Porém, não lhes foi permitido, pois não tinham experiência de transformação ou conversão. Na evangelização, é importante que o evangelizador, que somos nós, tenha essa real experiência, que não seja um aventureiro, mas que anuncie e tenha vivido e viva o que pregue, porque é um negócio sério desse negócio, das pessoas estarem falando do evangelho hoje, mas assim falam com a boca, mas a vida mostra totalmente o contrário. Isso, irmãos, é um desserviço para o reino de Deus. Isso é uma despregação, não sei se existe essa palavra, né? Ou seja, a vida desprega. A vida é um desserviço. O mau testemunho talvez seja o maior obstáculo que nós temos quando a gente vai evangelizar, o mau testemunho dos outros. Se for nosso, então nem se fala. Aí que a gente não tem nem como evangelizar. Mas a gente precisa ter cuidado nessas questões aí, tá bom? A gente precisa se policiar. Eu preciso avaliar minha vida, cuidar da minha vida, irmão, diariamente, todo dia. Eu preciso saber como que eu me importo. Eu preciso todos os dias ir para o altar de Deus, aos pés de Cristo. Olhar para o espelho que é a palavra de Deus e olhar como que está o meu comportamento. Amados, a gente não pode descuidar nem um segundo, sabe por quê? Todos nós somos corruptos, no duplo sentido da palavra. Corrupto eu estou falando pela biologia, que a gente vai se corrompendo, vai se deteriorando, vai se desmanchando, não é? É ou não é? É sério, vai se desmanchando. Eu olho assim às vezes no espelho, nossa Jesus, não é? Aí eu olho para o meu filho assim, que eu era daquele jeito, igualzinho assim, né? Tal. Aí ele vai se desmanchando, vai se corrompendo. Então, corrompendo no sentido biológico, e corrompendo no sentido espiritual, e corrompendo no sentido ético, moral e etc. Nós não somos essas pessoas que vão no automático, no ascendente, vai melhorando, vai melhorando. Não. É necessário todos os dias o Espírito Santo vir sobre a nossa vida e trabalhar em nós, porque assim, na vida espiritual não existe neutralidade. Ah, não cheguei até aqui, tá bom, tá bom. Vou aqui estancar, vou estacionar, tá bom. Sou um esposo mais ou menos, um obreiro razoável, né? Um cristão meia boca. Poxa, eu não ia nem falar tão ruim assim, não. Tô falando de mim, mano. Sou assim um cristão na média, não acima da média não, na média, né? Então vamos daqui que tá bom. Não, irmão, se eu me condiciono assim, o que vai acontecer comigo? Eu vou regredindo, eu vou deixando de ter prazer na oração, né? Eu vou me corrompendo, porque esse mundo ele influencia, não tem jeito, irmão. A gente é influenciado ou por Deus ou pelo diabo que governa esse mundo. Nós não temos capacidade, condição de nos governar. Ou o pecado nos governa, e isso é potencializado pelo mundo, né? Ou pelo diabo através do mundo, ou o Espírito Santo conduz a nossa vida. Não há uma neutralidade, não tem jeito. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos o nosso pecado. E o nosso pecado, inclusive, ele é potencializado pelo diabo. E tudo favorece para que a gente peque. O mundo nos dá recursos, condições. Nós somos bombardeados todos os dias, né? Essa velha natureza, ela vai se corrompendo. Então é um processo natural, não precisa fazer esforço para que isso aconteça. Isso vai acontecer. Se o Espírito Santo não agir na minha vida diariamente, naturalmente eu vou me corrompendo de novo. Não é à toa que nós vemos muitos irmãos, muitos cristãos, muitos bons crentes que eram um estímulo de fé para as pessoas, né? Viviam o evangelho assim de uma maneira
que contagiava, e a gente percebe às vezes que se perderam no caminho, porque muitas vezes se descuidaram nisso. Né? Então acho que a gente não pode descuidar nem um segundo, irmão. Então a gente precisa dessa questão aí, tá bom? Isso aí que você está falando, né? Lógico que é sobre o evangelista, sobre o... Né? Somos nós, os evangelizadores. E tem um poder, isso aí tem um poder muito... As pessoas, se elas percebessem, elas têm um poder muito grande, que é um poder de, primeiro, você construir vidas, reconstruir vidas de pessoas, dando esse testemunho que você disse, dando um testemunho fiel, tal, a Deus, né? E também tem um poder para destruir, um poder muito grande de destruir famílias, pessoas, né? Então, eu acredito que esse ponto aí do testemunho da gente é um ponto essencial para a vida do cristão. Ele tem que ter uma noção exata de que ele pode estar causando um bem. Ontem eu estava assistindo um filme com os meus filhos e não sei se você já ouviu, eu só não esqueci o nome da moça, mas ela morreu, mataram ela na escola, né? Uma moça que mataram ela na escola e a vida dela sempre foi evangelizar, tipo todo mundo lá. E lá nos Estados Unidos houve 13 mortes e ela estava dentro dessa morte. Foi dois rapazes da escola que matou, que deu tiro em todo mundo lá, deu tiro na professora, deu tiro nos alunos, tudo. E eles foram lá e mataram ela. E ela foi, muitas pessoas se converteram, há relatos que muitas pessoas se converteram pelo testemunho dela, que ela nunca, em nenhum momento ela negou Jesus. Né? Jesus mesmo e a vida dela no meio de pessoas que faziam coisas absurdas e ela estava lá. E aí o testemunho daquela moça salvou muitas. Sem dúvida, sem o dúvida. O filme é propósito. Depois até acho que eu não assisti ainda não, vou ver. Agora a questão, pegando esse gancho aí, Adriano, a gente estimula pessoas, só que a gente influencia pessoas. Só que a gente influencia e a gente precisa continuar influenciando. Nesse processo, inclusive, nós vamos nos salvando também, irmãos. Né? Porque é uma questão assim, que eu fui salvo. A salvação a gente já tratou nesse sentido. A salvação ele tem o passado, o presente e o futuro. Então eu fui salvo. Eu sou salvo e eu serei salvo. Né? Então eu fui salvo porque o ato da salvação foi lá na cruz. Então eu fui salvo. Eu sou salvo porque é uma realidade presente. Agora eu serei salvo. Se eu serei salvo, então essa salvação presente, ela precisa ser preservada. É o que diz isso, que é Lucas 21 e 19 ou 19 e 21, eu sempre confundo. Eu acho que é 21 e 19, se vocês puderem me ajudar. Não, Lucas 21 e 19, acho que é 21 e 19 mesmo. Na vossa perseverança possuí as vossas almas. Né? Talvez pode estar paciência, mas não é paciência não. 19, 21 e 21 e 19, né, meu velho? Isso, mas a tradução melhor não é paciência, seria perseverança, tá? É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Aí está perseverança. Então a perseverança é a tradução melhor do que paciência. Paciência é uma coisa, perseverança é outra. Tem até o termo grego, ele vai diferenciar, né? Então, se não me falha a memória, inclusive o termo é macrotomeu, que é a perseverança. É diferente da paciência. Porque a perseverança, ela é uma resistência, quer dizer, a paciência. A paciência é uma resistência. A perseverança, ela não só é uma resistência, quer dizer, a perseverança também tem a paciência embutida. E a paciência nem sempre persevera. Senta e espera muitas vezes. Isso, porque a gente está falando de uma paciência do verbo esperar, não do verbo esperançar. Né? Então, tem a esperança do verbo esperar e a esperança do verbo esperançar. E quem tem esperança, persevera. E quem persevera, continua, evolui, não abre mão daquilo que é convicção, valores e tal. Né? E lógico que tem paciência, mas nem todo mundo tem paciência, persevera. Que a paciência, ela pode, inclusive, ela tem limite, né? Já falei para vocês, tem limite, né? Eu mesmo já não tenho paciência faz bastante tempo. Alguns anos que eu não vivo mais, eu perdi a paciência, um monte de coisa. Então eu vivo na perseverança, na longanimidade. Longanimidade é a palavra, não é?
longanimidade. Então a paciência tem limite, tem mesmo, e a minha já chegou no limite há alguns anos, né? Comigo, inclusive, eu não tenho mais paciência comigo. Então eu vivo na longanimidade, na esperança que Deus vai resolver algumas coisas em mim, que eu não tenho mais paciência, que eu vejo que é difícil, um negócio terrível. Com os outros nem se fala, né, irmão? Se uma pessoa não aguenta ela mesma, imagina os outros. E eu não me aguento. Eu não me aguento. Eu não me aguento. É sério, Eu também gostei. Você vai concordar comigo nisso. Não tô me aguentando mais. Então, eu não me aguento, irmão, porque eu vejo como pode a gente ter a clareza de tantas coisas e não consegue desfrutar dessa verdade na vida diária. Como que pode, né, a gente saber que é assim que tem que viver e a gente tem a dificuldade enorme. Como pode, eu sei que eu não posso agir, sentir algumas coisas e parece que um negócio que vai além daquilo que eu consigo refrear e controlar. É o pecado que está em mim e eu quero fazer o bem, tem hora que não faço, né? Eu quero conflito enorme e tal, então eu não me aguento mais. Eu perdi a paciência comigo. Então o que acontece? Eu não lembro o que eu estava falando mais. Alguém perguntou alguma coisa, eu fui responder. Não, falando sobre testemunho, falando sobre... Obrigado. Antes, sim. hoje, Na vossa perseverança, aqui que eu desviei, né? Na vossa perseverança, desviei do assunto, eu tô falando. Na vossa perseverança, possuir as vossas almas. Então, enquanto a gente vai dando testemunho, influenciando as pessoas, a gente vai preservando a nossa salvação. Porque a gente está numa contínua, numa constante relação com Deus, onde a gente vai sendo santificado e crescendo em Cristo. Essa que é a realidade, crescendo em Cristo, né? Até que Cristo em nós seja formado, até chegar à medida de varão perfeito, a estatura completa de Cristo. Então nós vamos crescendo em Cristo, crescendo em Cristo. E é um privilégio, irmãos, que Deus nos dá, de todos os dias que a gente possa conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Porque Deus, assim, ele é insondável, né? O que vai dizer Romanos. Ele é um ser que ele é imensurável, que não se pode falar assim, de Deus eu conheço tudo. Nunca, nunca, jamais, nem na eternidade nós conheceremos tudo de Deus. Tudo, tudo, tudo. Ele é insondável, ele é infinito. Ele é muito maior do que qualquer capacidade humana, mesmo regenerada e glorificada, terá condição de abarcar tudo em si. Porque ele é muito maior do que tudo que a gente tem a condição. Nós somos a criatura, ele é o Criador. Ele abarca toda a eternidade. Ele é eterno, nós não, irmãos. Ele é imortal, nós somos mortais. Inclusive na eternidade nós não morreremos porque nós estaremos em Deus, que é a vida, porque se nós não estivéssemos em Deus, nós estaríamos aonde? Na morte, que é a existência, não é a aniquilação da existência, mas é a existência sem Deus, que são os perdidos. Então Deus é esse ser, e só Ele é, nós estamos sendo, né? Então só Deus é, eu não sou. Só Ele que pode ser chamado eu sou, o autoexistente. Então Deus é, eu estou sendo em Deus, eu estou num estado. Deus, Ele é. É por isso que Deus não existe, Ele é diferente, eu existo, né? Eu tenho um começo e meio e fim e tal. Ele abarca tudo. E Deus, então, é esse ser que a cada dia a gente pode crescer nele, a gente pode se aproximar mais dele, a gente pode conhecer Deus de uma maneira inédita, irmãos. Não, de Deus eu já conheço, não, a gente pensa que conhece alguma coisa, né? A gente conhece alguma coisa da palavra, mas de Deus não, falta muito ainda, muito, muito. Então ter sede de Deus, e quem tem sede de Deus, Deus dá água para beber. É um negócio assim, é uma fonte que ela jorra do nosso interior para a vida eterna, e fonte é água viva, é água nova, é viver em novidade de vida, é conhecer Deus e crescer no conhecimento de Deus. E quando a gente vai crescendo no conhecimento de Deus, oh irmão, que coisa linda, que coisa boa, não é? Que novidade, que embora às vezes pareça ser a mesma coisa, mas não é. Não tem como uma pessoa ela ter uma vida intensa de oração e aquilo ser monótono, é impossível, irmãos. É impossível nós nos relacionarmos com Deus e aquilo ser um negócio assim, uma mesmice, sabe? Um ciclo.
Que é impossível. É impossível eu buscar Deus na palavra e a palavra ser um negócio estanque. Não, isso aqui não tem nada que eu me alimente, nada que me dê prazer. Não tem. Então Deus é infinito. E o interessante é, isso tudo está disponível a todos nós, todos, sem exceção, irmãos, sem exceção. A gente não está falando de gente que é mais crente, é menos crente, ora mais, ora menos, dá mais testemunho ou menos testemunho. Todos aqueles que querem, todos aqueles que desejam, Deus está pronto, em prontidão, dizendo: estou aqui, meu filho. No diálogo, aberto, o véu rasgado, irmão. O caminho já está aberto, né, pelo sangue de Cristo. É só entrar, é só falar com Deus, é só crescer em Deus. É por isso que a gente às vezes percebe que tem irmãos que têm 1, 2, 3 anos de conversão, mas eles assim conhecem Deus de uma maneira que tem uns que têm 15, 20, 30 anos de conversão, né? Mas você vê uma velha vida, uma vida monótona, sem vida, uma vida sem vida, o que é uma contradição, né? A gente vê assim, mas por que isso? Porque esse que tem 2, 3 anos, ele tem sede de Deus. Ele tem 2, 3 anos de relacionamento diário com Deus. E o outro que tem 20, 30 anos, ele se relaciona com Deus lá de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, né? 3 dias no ano, que chamam de festividade. Né? 3 em 3 anos, que aí vai, não é não? Mês em mês, chamam de ceia. E tem uns negocinhos no evento assim, mas não é uma vida diária, não anda com Deus, não é um Enoque da vida, não é, irmão? Não é que andou com Deus de tal maneira que Deus disse: não, tem que trazê-lo para mim, e nem pela morte vai passar, que andava com Deus. Então a gente precisa andar com Deus, tá certo, irmão? A gente precisa ter aí esse estilo de vida, e isso pode ter certeza, um crente que ele vive assim, ele vai contagiar. É impossível, meu Deus do céu, eu fico vendo Jesus andando por aquelas terras áridas da Palestina. Jesus era a própria vida, né? É só os hipócritas que não queriam, aí não tem jeito. Mas Jesus, ele diz, alguns estudiosos, descrevendo inclusive Jesus, as características físicas, né? Tem uma que eu perdi esse estudo, eu preciso saber onde está, se é que está comigo, nem sei mais. Mas eu lembro de algumas informações que tinham, descrevendo Jesus, como ele era, a altura e tal, porque ele era um judeu comum daquela época, né? Mas tinha uma informação lá que era assim: quando olhavam para o rosto de Jesus, os sinceros, né? Olhavam para o rosto de Jesus, o desejo nem sempre eles faziam isso, mas o desejo que as pessoas tinham é se ajoelhar diante dele, porque ele tinha um olhar penetrante. Ele era, embora na figura humana, mas era um ser que era adorável, duplo sentido da palavra, totalmente desejado. Então a pessoa que era a vida andando, ambulante. Então as pessoas, é por isso que apertava Jesus, a multidão ia onde ele... E era um homem simples no sentido que a gente julga, né? Pessoa simples e tal, mas era de Deus, era filho de Deus. E a gente precisa ser assim, uma pessoa cheia de Deus. É aquela conversa, né, irmão? Por que as coisas não acontecem muitas vezes? Aí eu contei para vocês, eu acho uma ilustração, foi que uma igreja um dia pegou fogo. Lembram dessa ilustração? Lembram? Quem não lembra? Só a Nathalie, a Márcia também não, a Ana Paula. Então eu vou contar de novo. É fogo, né? Fogo na raiva. É porque assim, há uns 2, 3 séculos atrás não tinha bombeiro, né? Bombeiro como tem hoje, né? Era no baldinho mesmo. E aí tinha um vizinho lá que nunca ia para a igreja, e ele era vizinho, colado assim, ó, parede com parede na igreja, e não ia nunca, não sei quantos anos lá, sei lá, 20 anos, nunca foi. Aí um dia, na madrugada, a igreja pegou fogo, então todo mundo fez aquela fila que fazia, era assim que apagava mesmo, né? Uma fila um do lado do outro, ia passando balde, mão em mão, e jogando lá e tal. E aí o crente viu o vizinho do lado dele, pegando o balde e passando, né? Aí olhou assim e disse assim: ué, o que você está fazendo aqui? Há 20 anos que você mora aqui, nunca veio na igreja? Ele disse: também a igreja nunca pegou fogo. Essa é a realidade, irmão. Não é? Se a gente é um crente inflamado pelo fogo, pelo Espírito de Deus, se a gente é um homem ou uma mulher cheia do Espírito de Deus, é sério, se a gente é o portador do Espírito Santo, né?
o receptor da vida, a gente vai influenciar as pessoas, irmãos. Inevitavelmente, uma igreja que é cheia de Deus, um crente que é cheio de Deus, ele atrai as pessoas como um imã, tá certo? Porque quem está em nós é Deus, é Cristo. Então não tem como. O que falta muitas vezes na nossa vida é esse enchimento de Deus, é esse evangelho vivo na nossa vida, é essa vida abundante. O que é vida abundante? É vida transbordante. O que é vida transbordante? É que não cabe na borda. Isso aqui, ó, é a borda. A vida transbordante, ela não cabe aqui. Ela extravasa, ela transborda, ela respinga nos outros. Não é, irmão? É muita água que tem aqui. Não cabe em mim. É tanta e não para, porque a fonte é água viva. O Espírito Santo não tem limite. Não é conta-gota não, irmão. Tá certo? Não é conta-gota, é enchimento contínuo. Enchei-vos do Espírito Santo. Não é? Não se embriague com vinho que é a contenda, mas enchei-vos. Olha, algo contínuo. Enchei-vos do Espírito Santo. Como falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando com graça no vosso coração. Um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, é uma pessoa que sempre tem uma palavra de Deus, sempre tem uma orientação de Deus, é boca de Deus, é profecia viva de Deus, é vida de Deus, é ânimo, irmãos. Sempre transborda nele. Deus não cabe nele. Deus não cabe. Deus é tão grande nele que não cabe. E aí precisa ser transbordado para os outros, não é? E quem está disposto assim com a botija, com a boca sem a tampa, né? Os pentecostais falam esse negócio. Assim a água vai respingando. Então não cabe, palavra não cabe. É fácil a gente conversar, porque quando a gente conversa com uma pessoa, a gente descobre se a pessoa lê Bíblia, se ela ama a Bíblia, se ela ama Deus. Porque a boca fala o quê? Que está cheio o coração. Não é o que Jesus disse? É fácil, mano. Fácil. Fala com os crentes, só fala do Corinthians. Eu não tenho nada contra o Corinthians, não. Pelo contrário, eu incentivo vocês a pelo menos ser da fiel. Porque crente tem que ser da fiel. Que é isso, olha. Então deixa pra lá. Mas tem que ser santo também, né? Pode ser. Porque dizem que o apóstolo Paulo, debaixo de algumas palmeiras, disse para os coríntios serem santos, né? Então, mas assim, lógico, irmão, eu estou dizendo, estou brincando, mas assim, você vê que fala de coisas que não conseguem ao céu. Eu não estou falando esporadicamente, não é isso, que a gente não é bitolado, a gente não é alienado, a gente não é fanático, a gente não é doido, não é? Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que se você passa lá uma hora com um servo de Deus, com uma serva de Deus, alguma coisa de Deus vai ter que sair da boca dessa pessoa, da vida dessa pessoa. Pode sair em Coríntios, não tem problema. Mas, né? Mas estou brincando. Não, eu não estou entendendo nada, porque eu não Também, ó. estou nesse negócio de futebol, tô boiando. Não, a senhora está no espírito, a gente entrou na carne, é assim mesmo. É desse jeito, irmã. Eu não estou entendendo nada aqui. Não está perdendo nada, deixa quieto. Continue no espírito mesmo, que é assim, quando entra na carne confunde tudo, né? Mas a questão, irmãos, é que a gente percebe facilmente a pessoa que tem sede de Deus, porque é natural ela falar daquilo que concerne ao reino de Deus. E até a sua conversa, que parece não ser do reino de Deus, é nas coisas mais simples da vida, não é? Isso que é a questão. Por isso que eu não estou preocupado aqui de estar querendo dizer que a gente só chegou alguém do nosso lado. Que horas são? Hora de aceitar Jesus. Não é isso que eu estou dizendo, né? Então, aí, pelo amor de Jesus, quem não entra, irmão? Aí tá doido. Conforme eu sou o pão da vida. Isso, não é nesse sentido, né? Porque tudo é Bíblia, né? Tudo é Bíblia. Não é nesse sentido, não, porque a gente precisa ser o óleo da alegria. O óleo da alegria está descendo. A gente, irmãos, não pode ser essas pessoas. Deus diz para a gente ser diferente e não esquisita, né? Então, a gente não pode ser esse esquisito, precisa ser diferente. Então, mas mesmo nas coisas mais cotidianas, a gente vive de tal maneira que meu velho, né? Pensa por hoje, tá, né? Que coisa boa.
Até nisso. Ah, é por isso? Ah, mas nem só de pão vive o homem, né? Então, Agora que ele está entendendo. Você percebe que agora ele está, né? Perdendo os quilinhos. Agora que ele está entendendo esse texto. aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tinha que sobrar para mim também. Até nisso, irmãos. Por exemplo, eu vejo Deus nisso, não é? Numa situação que a gente está de dificuldade no Brasil, em todos os sentidos que vocês possam imaginar. Não estou falando de política só, eu estou falando em todos os sentidos. Nós estamos num país e num mundo, mas num país também, onde é desanimador, em situações, vocês sabem da vida que vocês levam, das dificuldades que vocês têm, nós temos, e esse período aqui, isso aqui é reino de Deus, porque num sorriso a gente expressa Deus, né? Então são essas coisas que eu estou querendo dizer, nas coisas simples da vida, a gente vê Deus, naqueles que andam com Deus, mesmo nas adversidades. E as adversidades, elas não são impeditivos. Prova, dificuldade, adversidade, obstáculo, não pode ser, não deve ser, e não tem capacidade de ser um obstáculo para que a gente cresça em Deus. Pelo contrário, quanto mais luta, quanto mais dificuldade, quanto mais tristeza humana, quanto mais limitação, mais a graça de Deus superabunda na nossa vida. Quanto mais perseguição de Satanás, de falsos irmãos, de ímpios, mais dobra o cuidado de Deus na nossa vida. Quanto mais demônios são dispensados pelo inferno para nos atormentar, mais Deus envia anjos para nos amparar. Quanto mais a dificuldade se apresenta na nossa vida, mais presente Deus é na nossa vida. Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia, pelo que nós não temeremos. Ainda que os montes eles se movam para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Os santuários, está no plural, os santuários, que somos nós, das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Ele diz assim: vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito sobre a terra. Ele faz cessar a guerra até os finais da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado entre todas as situações. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Percebe, irmão? Não é? Aleluia. Agora começa a vigília? Glória a Deus. Vigília? Agora começa? Não. Amados, mas é sério essa questão. O negócio começou a pegar agora, moço. Essa é a realidade, irmãos. Então a gente precisa viver essa realidade e saber que nós somos esses luzeiros de Deus no meio de toda essa tribulação, de toda essa dificuldade, de todo esse desânimo da vida. As pessoas estão desanimando da vida. Desanimando a vida. A gente vê jovem desanimado da vida, irmão, com 18, 20, não tem perspectiva, desanimados, não é? A gente vê crentes aí sem esperança. A gente vê jovens se suicidando. Está crescendo no Brasil. Pastores, está crescendo. Pastores evangélicos se suicidando. Gente sem esperança nenhuma. E nós somos essas pessoas. Embora seja toda essa dificuldade que nós estamos inseridos, e nós estamos sujeitos a todas essas dificuldades, mas nós temos um diferencial. Que diferencial? É Deus. Aleluia. Evangelho. Não é, irmão? Então, quanto mais dificuldade, é combustível para a gente. Então, quanto mais dificuldade, quanto mais diversidade, quanto mais limitação. Eu fico, às vezes, vendo alguns irmãos que têm tanta dificuldade no sentido físico, intelectual, e em outras ordens, financeiro, nem se fala, e outras ordens mais, mas essas pessoas parecem que são as mais que entenderam o Evangelho, as que mais fazem, né? É um negócio fenomenal. Eu vou procurar lá um pastor, esqueci o nome dele, na África, nossa, me fugiu da mente o nome dele. E esse pastor, ele é, se não me engano, tetraplégico, tá certo? Só que ele faz, meus irmãos, o que ele faz, nós todos juntos aqui, a gente não faz nem 10%. O ânimo desse pastor. Eu vou tentar lembrar o nome dele, depois eu passo para vocês. E tantos irmãos e tantas irmãs, eu tive alunos e alunas, me lembro até hoje, já faz uns 10 anos, 9 para 10 anos,
A melhor aluna que nós tivemos, ela foi homenageada, eu me lembro na formatura, ela tinha, acho que quase 80 anos, 80 e poucos anos. Ela era analfabeto, era semi-analfabeto, um negócio assim, já uma idosa, né? E dificuldades físicas e tal, não faltou uma aula em 2 anos e 6 meses. Não faltou uma aula. E era um local que não era nem tanto acessível, subia as escadas, eu lembro, né? Do local e tal. Teve outra que era uma professora, aí mano, uma série de dificuldades, às vezes ia com o netinho, né? Porque o filho já estava entregue nas drogas, dava um trabalho enorme, diabética, professora, a gente já sabe como que é a vida de professor, né? De escola e tal, estadual, mas também dedicada até umas horas. Né? A gente fez um curso de grego e ela fez o curso de grego, língua grega. Então a gente vê as dificuldades, limitações e as pessoas se dedicando, se empenhando, enquanto por outro lado a gente vê tantas pessoas, têm tantas condições, né? Tudo favorável e são um bando de parasita no reino de Deus, é um negócio assim terrível, mas que a gente possa ser esse primeiro exemplo